tutorial vai acontecer todo por uma razão. Os saldos da Sephora. Eu vou sempre lá àquelas barraquinhas que têm as marcas tipo Yves Saint Laurent, não sei o quê, em saldos. Só que aquilo para mim ainda não são bem saldos, porque eu não vou pagar tipo 20€ por uma batom, geralmente. Mas pronto. E o que aconteceu foi que eu chego lá e vejo Makeup Forever em saldo. E eu fico, o que é isto? E eu vi, Lesson 3, Perfect Red Lips, que é isto? Tinha um batom chamado Moulin Rouge, aquele filme que me faz chorar todas as vezes. Isto dizia que era 19€. Isto dizia que trazia um lápis, obviamente, o batom Moulin Rouge, que é lindo, tem a melhor packaging de sempre. Aqui tem a packaging normal, que é como costuma vir. Aqui diz Moulin Rouge, aqui tem o Moulin Rouge, é lindo. E aqui tem metalizado, ok. Por isso comprei e este é o tutorial que eu sempre quis fazer desde que tenho o canal no YouTube, o das pin-ups, porque é aquele que eu estou sempre a tentar. Eu já tenho a cara hidratada, mas a Marilyn usava sempre camadas e camadas de ou creme gordo, ou Nivea, ou vaselina, porque ela tinha a pele mais seca de sempre. Por isso passamos já à parte da base. Eu vou tentar fazer uma base pálida e para isso vou usar protetor solar fator 50 porque faz sempre as bases mais clarinhas. Vou pôr assim um bocadinho na mão e depois pôr um bocadinho de base, da minha base normal na mão, tipo assim. Outra opção é usar um highlighter, este é um velhinho da Essence. Aliás, essa opção é misturar a base com um highlighter. O meu cabelo vai se desmanchar todo a meio, os caracóis não gostam de mim. Eu uso este pincel para passar a base. Vou pôr a base a índio. E aí podemos passar aos olhos. O que a Marilyn começava por fazer era pôr um tom de pele quase branco mesmo por toda a pálpebra. Ela punha esse tom também aqui, no interior do olho. Depois ela pegava numa sombra branca, punha no interior do olho, aqui. E arrastava para esta parte da pálpebra. Ela usava essa sombra novamente para pôr aqui. Para elevar as sobrancelhas e fazer os olhos parecerem terem muito espaço entre as sobrancelhas e a pálpebra. E as pestanas, claro. Depois, a imagem de marca dela inclui a crease muito profunda. O que ela usava era um castanho neutro, por exemplo este que é o Onga, e em vez de ela ficar assim, ela primeiro punha-se neste sentido do espelho, tem aqui um espelho by the way, e traçava mais ou menos onde fica por cima, que é para se ver a sombra mesmo com os olhos de frente. E depois, sim, punha a cabeça mais para trás. Ela chegava com a sombra a esta parte, quase até às sobrancelhas, porque a sombra a chegar aí dá sempre um ar mais inocente. Depois passa-se para a parte do eyeliner. O grande mito é que ela usava eyeliner preto líquido, mas o que ela usava realmente era um lápis castanho ou então cinzento. O que eu vou usar é um eyeliner em caneta cinzento, que eu estou a gostar muito para fazer linhas fininhas, e ela nunca fazia linhas muito grossas e muitas vezes não chegava à parte interior do olho. Fazia o espaço dos olhos parecer maior, porque quanto mais branco aqui, maior parece o espaço entre os olhos, e ao mesmo tempo alongava para fora. Este era o traço normal, chegava aqui. Quase como se fosse a forma natural das pestanas. Depois, algo muito importante que ela fazia era usar um eyeliner branco, aqui. Ela usava um eyeliner branco na linha d'água para fazer aqueles olhos de Bambi e fazia uma coisa muito interessante, que era pôr um lápis vermelho, ou então batom vermelho, um pontinho só aqui no interior do olho, porque isso fazia a parte branca do olho parecer mais branca. Depois ela punha rímel, claro, neste caso já era rímel preto. E sabem como a maioria dos rímels dá aquela sensação de ter as pestanas do meio muito maiores, desde a ponta nunca fazerem grande coisa? É por isso que eu usei este rímel, que tem a escova com esta parte muito mais grossa, porque vai às pestanas de fora e e fala-as alongar um bocado mais. Antes de pôr o rímel nas pestanas de baixo, que ela também fazia, ela tinha mais um truque. Esse truque era pegar um pincel angular e, na mesma sombra que usava para fazer o contorno da crease, neste caso um castanho neutro, claro, e delinear debaixo das pestanas como se fosse uma sombra, acabando nesta parte e indo um bocadinho para baixo, para fingir que seriam as sombras das pestanas de cima, tão grandes que seriam.
que ela fazia para aumentar ainda mais essa ilusão era pegar outra vez no lápis branco e delinear entre o eyeliner e a tal sombra falsa que ela fazia. Em termos de contornos da cara, o que ela fazia era basicamente tudo o que hoje em dia se faz. Primeiro de tudo, ela usava sempre um blush rosa, só para dar aquele ar mais jovem à cara, e esculpia-o por cima exatamente do contorno. O contorno também era muito importante e fazia tudo com que ela ficasse com aquela cara em forma de coração. Ou seja, ela pegava novamente num castanho neutro e fazia primeiro as cheekbones muito bem definidas para parecer que tinha cheekbones muito altas, muito brilhantes. E depois esculpia aqui, fazendo o maxilar menos forte, mais fininho e mais em forma de coração. Depois, algo muito importante que ela fazia era esculpir um pouco o nariz, especialmente na ponta, porque ela já tinha feito uma plástica para o fazer mais fininho, mas isso ajudava sempre a parecer que tinha mais curto, fazia assim, por exemplo, com o mesmo castanho, claro, e punha também um bocadinho de contorno nas têmporas. O highlighter era a imagem de marca dele. Ela usava sempre um highlighter bastante forte e punha-o na cana do nariz, para o definir, aqui, no queixo, e punha sempre neste triângulo mágico e nas cheekbones, em grandes quantidades. Como ela tinha a pele muito seca e não tinha cá problemas de oleosidade, punha sempre aqui na testa, um bocadinho também, só para as coisas terem sempre mais dimensão. A única coisa que falta para além dos lábios são as sobrancelhas e essa parte é muito fácil. Como é vocês fazerem a forma normal das vossas sobrancelhas, mas se quiserem saber o que ela fazia era sobrancelhas muito pontiagudas. E agora chega a última parte, que é a parte dos lábios e provavelmente a mais importante. A Marilyn fazia uma forma de lábios completamente diferente e tornou-se a forma mais icónica nos anos 50. Ela começava por fazer um Cupid's Bow normal, mas depois os cantos, ela começava pelo canto e aumentava ligeiramente a forma por fora, assim. Depois ela punha camadas e camadas e camadas de batom vermelho. Mas há uma coisa que vos tenho que falar sobre o batom. Era muito importante o tipo de tom que ela usava porque as câmaras nem sempre apanhavam o tom vermelho. Ou seja, muitas vezes as câmaras davam um tom amarelado às coisas e tinham de se usar vermelhos muito azulados. Sabem que há vermelhos mais alaranjados e mais azulados. E há os vermelhos neutros, claro. Neste caso, este é um vermelho azulado. Quase neutro, mas azulado. E foi por isso que eu usei. A Marilyn, ao contrário da maior parte das pin-ups na altura, não gostava das coisas mate porque ela sabia que as coisas com um bocadinho de brilho davam sempre um ar muito mais jovem. O make-up artist dela tinha uma receita especial para o gloss. Eu vou usar este. E era esta a forma final da maquilhagem dela. Havia quem dissesse na altura que ela demorava 3 ou 4 horas a despachar-se. Ela gostava tanto do make-up artist dela que, quando o encontrou e quando percebeu que eles conseguiram criar o look da Marilyn, ela pediu-lhe para ele maquilhar no funeral dela, se morresse primeiro. E ele fez. Ele maquilhou no funeral, pobrezinha. Claro que espero que tenham gostado. Espero não ter batom nos dentes. Vamos lá ver. Isso é uma tarefa um bocado difícil com estas camadas de gloss, acreditem. E então, muitos beijinhos e até o próximo vídeo.